TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero desde já agradecer a todos vocês que têm nos assistido, vocês que têm nos acompanhado, vocês que têm compartilhado essa mensagem, não mensagem do pastor Adilson, mas a mensagem do Senhor para milhares de pessoas. Eu tenho encontrado muitas pessoas onde que elas têm agradecido, por essa palavra que tem sido de grande edificação sobre as suas vidas, pessoas que têm acompanhado a programação na TVC e através das redes sociais. Então quero agradecer a você, meu amigo, você que tem compartilhado as mensagens. Então, que você possa também no dia de hoje compartilhar essa mensagem. E eu trouxe um tema aqui para que nós possamos estar estudando e fazendo uma reflexão, como está a nossa vida diante do Senhor. E o tema é: as pessoas com que andas influenciam o seu futuro. Você crê dessa forma, que as pessoas com que você anda influenciam o seu futuro? E eu quero usar um texto, eu acredito que você já pegou aí o seu material, a sua Bíblia. Você já pegou também o seu caderno de anotação, o seu marca-texto, para que nós possamos fazer desse momento um estudo da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai, durante o decorrer de todo o programa, você vai ter pontos que você precisa assinalar, que você precisa anotar, e depois você fazendo uma reflexão mais profunda, porque são pontos que o Senhor vai estar falando com você. E eu quero usar o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, nós vamos estar lendo até o versículo 17, conta a história de uma viúva que morava numa cidade chamada Naim. E ela vai ter um encontro com Jesus, ela vai encontrar com Jesus pelo caminho. E um milagre vai acontecer. Vamos ler esse texto? Lucas capítulo 11, Evangelho de Lucas capítulo 11, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam paravam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Depois interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Interessante aqui, o doutor Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas, ele era um médico, e ele escreve aqui no seu Evangelho que Jesus, num determinado momento, ele vai para a cidade de Naim, e chegando à porta da cidade, ele encontra uma mulher trazendo o seu filho morto. E não era uma simples mulher, era uma viúva. Interessante que fala também que com Jesus havia uma multidão. E com aquela viúva também havia outra multidão. Só que a multidão com Jesus tinha um perfume da vida.
enquanto que a multidão daquela viúva tinha o odor da morte. E eu entendo, queridos, que aquelas pessoas que estavam junto com Jesus, eles já tinham evidenciado outros milagres, eles já tinham presenciado outros milagres, tanto é que eles acompanhavam Jesus. E, queridos, como é bom nós estarmos do lado de pessoas que produzem milagres. Como é bom estarmos do lado de pessoas que nos motivam, que nos dão palavra de afirmação, que elevam a nossa moral, que nos dão palavras motivacionais. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é a multidão que você anda hoje. Porque tem multidões, queridos, que só tem palavras negativas. Tem multidões que só tem o odor da morte. Só tem mensagens de destruição, mensagens que somente te trazem desânimo. Eu lido com pessoas, né? Então nós deparamos com pessoas que só têm palavras negativas. Tem pessoas que só têm palavras que não vai dar certo, que o milagre não acontece, isso não é assim. Jesus, para muitas pessoas, é um mito, é uma história. Porém, por outro lado, há pessoas, né, que nos motivam. Pessoas que até algumas delas não conhecem Jesus, talvez como eu conheço, como você conhece, mas são pessoas que têm uma palavra boa, uma palavra de motivação, uma palavra que nos faz nos impulsionar a alcançar os nossos objetivos, a não desistir, a não olhar para trás. Então, a multidão a qual você anda, a amizade que você tem, determina muito aonde você vai chegar. Porque há pessoas que só querem nos puxar para baixo. Porém, nós precisamos encontrar pessoas que nos motivem, que nos levante, que nos dê a mão, que fala que o milagre vai acontecer, como eu creio que o milagre vai acontecer na sua vida no dia de hoje. Então, eu quero que você comece a observar, faça essa autoavaliação. Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Quem são as pessoas hoje que eu tenho um relacionamento? Quem são as pessoas que me dão palavras de afirmação? Mas quem são as pessoas que também me dão palavras de tristeza, palavras que não vai dar certo, palavras de desânimo? Faça essa avaliação e escolha andar na multidão que te eleve. Multidão essa que faz você crescer, que faz com que você alcance os seus objetivos. E uma multidão que faz com que isso aconteça é aquela multidão onde Jesus se encontra. Queridos, vale a pena. Eu vim me converter com a idade de meus 26, 27 anos de idade, e eu experimentei isso. Eu andei já numa multidão que tinha o odor da morte. Pessoas, sim, amigos, colegas, pessoas que saímos juntos, mas não me acrescentavam nada. Somente queriam explorar a vida comigo, só queriam andar junto comigo, só queriam estar lado a lado, talvez num passeio, numa festa, mas eram pessoas, muitas delas, que eram amigos, sim, amigos de bate-papo, mas não me acrescentaram muita coisa, não. Mas quando eu conheci a Cristo, houve uma mudança, porque esses amigos que se diziam amigos, eles se afastaram de mim. Não foi eu que me afastei deles, eles simplesmente se afastaram de mim. E eu tive a oportunidade hoje, tenho a oportunidade de ter amigos verdadeiros. Amigos que estão ao meu lado, amigos que não desistem de mim, amigos que no momento de luta, no momento de adversidade, eles estão sempre com as suas mãos estendidas para me ajudar. Então, eu tive essa experiência. E eu quero dizer para você, vale a pena estar do lado de pessoas que te motivem. Vale a pena, vale a pena. Então, pense sobre isso. Mas voltando ao texto, aqui fala sobre essa mulher, né, que carregava com ela uma dor.
a dor da morte de um filho. E naquela época, né, não existia o INPS, né, não existia um seguro social. E o seguro para os pais já idosos eram os filhos, né, e principalmente os filhos homens, que tinham a responsabilidade de cuidar dos pais idosos. Mas a história que fala que a situação daquela mulher era pior do que nós possamos imaginar. Por quê? Porque ela já era viúva. E ela era uma mulher viúva que só tinha um filho e esse filho veio a morrer. Mas aquela multidão, aquelas duas multidões, né, elas se encontram na porta daquela cidade. E ali o milagre acontece. E eu aprendo algumas lições nesse texto. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto, queridos, que não há como ter um encontro com Jesus e as coisas continuarem do mesmo jeito. Queridos, quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós realmente, né, nos encontramos com Ele, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos deparamos com quem é Jesus, entendemos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, queridos, tudo muda na nossa vida. Muda a nossa forma de pensar, muda a forma de agir, milagres começam a acontecer. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, pastor, mas eu já fui na igreja e nada acontece. Para que aconteça, né, um milagre na minha vida, na sua vida, queridos, depende da fé, o quanto você crê em Jesus, o quanto realmente você crê no milagre. Eu deparo com algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu creio na salvação, mas não crê nas outras promessas. Eu não entendo isso. Como é que você crê na sua salvação e não crê nas outras promessas que estão liberadas para a sua vida? Queridos, a Bíblia, ela não é um livro que você crê numa parte, num capítulo, no outro você não crê, não. A Bíblia, toda ela é verdadeira. E se Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. E nós precisamos viver essa fé. Nós precisamos viver esse sobrenatural. Eu tenho ensinado os membros da igreja onde eu pastoreio a profetizar palavras sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje mesmo, tem um dos nossos membros, ele entrou em contato comigo e falou, pastor, todas as manhãs eu estou profetizando a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Eu falei, é isso mesmo, meu querido. Continue assim, porque eu creio, né, que isso está produzindo fé no teu coração. E o Espírito Santo de Deus, no determinado tempo, ele vai te conduzir à vitória. Ele vai te conduzir ao sucesso. Porque é assim que funciona. A fé, queridos, quando nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos Jesus, ela ativa dentro de nós. Só que você precisa continuar acreditando, você precisa continuar caminhando. Para quê? Para que você faça com que essa fé cresça dentro de você, ao ponto dos milagres acontecerem. Então, queridos, o encontro, né, como aquela viúva teve com Jesus, fez com que o Senhor restituísse a vida àquele jovem, trouxesse vida novamente para aquele jovem. Como aquele paralítico do tanque lá de Berseba, ele, quando teve encontro com Jesus, ele foi curado, ele voltou a andar. A história conta que não havia ninguém que o ajudasse, o homem não conseguia ajudá-lo, mas quando ele teve esse encontro com Jesus, o milagre aconteceu. Nós vemos a história dos 10 leprosos, foram curados. Queridos, então nós temos milhares de outras histórias bíblicas e atuais também do que Jesus está fazendo nos dias de hoje. Então, quando nós temos esse encontro, eu quero produzir o milagre, eu quero fazer desse ambiente o sobrenatural na sua vida. Então comece a acreditar, comece a buscar, comece a se enganjar nessa caminhada com Jesus e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Não somente esbarre em Jesus, mas se encontre com Ele. Eu lembro, né, que um amigo nosso, ele falava muito assim, que
nós precisamos puxar uma cadeira, sentar, pega uma outra cadeira vazia, coloca na sua frente e fala: Jesus, senta aí que eu quero conversar contigo. Isso chama-se intimidade com Deus. E é essa intimidade que vai te levar ao milagre. É essa intimidade que vai levar você a sair dessa condição a qual você se encontra. Talvez aí acamado com uma depressão, síndrome do pânico. Talvez você se encontra hoje numa situação lastimável, mas o Senhor Jesus é aquele que nos tira da condição a qual nós nos encontramos. Há uma promessa liberada sobre a sua vida, que você se sentará em meio a príncipes. Então creia na palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, respire a palavra do Senhor. Queridos, esse texto diz que também a viúva, aquela mulher, ela não tinha nome. A Bíblia não fala do nome daquela mulher. Simplesmente fala que ela era uma viúva. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não precisa saber o seu nome. Como eu, estou aqui pregando para você nesse momento, e eu não sei o seu nome, eu não sei quem está me assistindo nesse momento. Isso não importa. O importa é que Jesus, ele faz. O importa é que Jesus, ele cura. Importante naquele momento é que Jesus, ele liberou um milagre na vida daquela mulher, como Jesus está liberando um milagre na sua vida no dia de hoje. Você não precisa falar o seu nome: Jesus, eu sou o João, Jesus, eu sou o Sebastião. Não. Basta falar: Jesus, me ajuda. Jesus, eu preciso do milagre na minha vida. E da mesma forma que Jesus foi com aquela viúva, Jesus vai ser com você no dia de hoje. O texto também dá a entender que Jesus conhecia aquela mulher. Ele conhecia. Por quê? Porque ele sabia que ela era viúva. Ele sabia da condição. E isso nos mostra que Jesus, ele é onisciente, ele é Deus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele não está alienado. Queridos, ele não está alienado às nossas lutas, às nossas adversidades, não. Pelo contrário, Jesus, queridos, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem você é, ele sabe qual é a sua profissão, ele sabe com quem você anda, ele conhece os seus pensamentos, ele sabe, ele te conhece. E ele também conhece as suas necessidades, como ele conhecia a necessidade daquela mulher, que ele sabia que se aquela mulher não tivesse alguém para ampará-la, ela ia virar uma pedinte, ela ia virar um morador de rua. Mas Jesus, ele entra com providência. Ele faz um milagre na vida daquela mulher, como Jesus vai fazer um milagre na sua vida no dia de hoje. Então, creia no milagre. Querido, Jesus também, ele se compadece daquela mulher. Isso nos mostra, queridos, que Jesus, ele sabe o que você está passando, ele sente a tua dor. Jesus, ele está muito mais próximo do que nós imaginamos e pensamos. Jesus está aí do seu lado. Ele sabe quem você é, ele conhece o seu nome, ele conhece a sua situação. E o que precisa acontecer é esse encontro com Jesus. É você sair dessa comodidade e ir buscar o Senhor, caminhar na direção dele, crer no milagre, crer no sobrenatural, andar como aquele que já recebeu o milagre. Eu tenho comentado já há alguns dias aqui no programa que as minhas orações têm mudado. Eu estou pedindo menos e agradecendo mais. Mas agradecendo até aquele milagre que ainda não aconteceu aos meus olhos. Mas eu creio no sobrenatural. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio que aquilo que eu espero já aconteceu. E já está aqui nas minhas mãos. Mesmo ainda não está palpável. Mas eu creio. E eu continuo profetizando sobre a minha vida. Eu continuo profetizando sobre a vida das pessoas. E, queridos, o milagre vai acontecer. Tudo é uma questão de tempo.
A palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. Então é só aguardar o tempo do milagre. E Jesus, ele se compadece daquela mulher. Então eu quero dizer que Jesus, ele tem compaixão de você também. Jesus é bom, Jesus é amigo, Jesus é irmão, Jesus é pai, Jesus é Deus. Então, entenda isso, que Jesus, ele sabe do que você está passando. Mas você precisa abrir os seus lábios. Você precisa ter esse relacionamento com ele. Você precisa pedir ao Senhor, Senhor, me dê uma direção. Mostre-me, Senhor, o que eu devo fazer, aonde eu devo ir, com quem eu devo falar. E pare para ouvir Jesus, que ele fala. Jesus, ele se preocupa com a saúde emocional daquela mulher. Eu achei isso muito interessante, porque Jesus chega para aquela mulher e fala, não chore. Jesus está falando para você hoje, você que tem chorado, você que tem passado suas noites chorando, não chore. Jesus, ele trata do emocional daquela mulher antes que ele faça o milagre. Por quê? Porque Jesus precisava criar naquela mulher uma estabilidade de fé. Jesus se apresenta àquela mulher e fala com ela, fala quem ele é, quem ele pode fazer. Queridos, isso é criar um ambiente de fé naquela mulher. Ele é o representante de Deus aqui na terra. Ele é o próprio Deus. Entenda isso. E ele para aquela mulher, para aquele funeral, e ele vai até aquela mulher e fala, não chores. Queridos, eu quero, nesse momento, falar para você, não chores, não chores. Deus é contigo. Ele está à frente das suas batalhas. Creia no Senhor Jesus, continue crendo. Mesmo que você não veja nada mudando, mesmo que você veja as circunstâncias tudo contrária, continue acreditando. Continue acreditando. Esse é o nosso papel. É isso que nós precisamos fazer, é acreditar, é continuar crendo até que o milagre aconteça. Eu tenho ouvido tantos testemunhos, queridos, de pessoas que acreditaram, pessoas que continuaram caminhando mesmo em meio a dificuldades, a lutas, e hoje o Senhor mudou a sua história. Como eu creio que Jesus está mudando a sua história no dia de hoje. Jesus hoje, ele está tirando você desse cativeiro. Jesus hoje, ele está te tirando dessa cama. Jesus hoje, ele está curando essa enfermidade. Então creia, toma posse dessa palavra. E nós vemos que Jesus, ele cura aquela mulher emocionalmente. Então Jesus, ele está tratando com as suas emoções nesse momento. Ele está tirando essa ansiedade. Ele está tirando essa depressão. E você já está se sentindo novo. Você já está se sentindo renovado no dia de hoje. Eu creio, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aí ao seu lado. Você já sente que algo vai acontecer hoje, algo diferente. Você já pode contemplar uma porta se abrindo, uma porta de emprego. Você já pode contemplar que os seus negócios já estão tomando uma direção que vai fazer com que você saia do fundo do poço. Então você já está sentindo esse ambiente. Eu creio que você já está sentindo o sobrenatural de Deus no dia de hoje. Querido, Jesus toca naquele caixão. A Bíblia fala que um judeu, ele não poderia tocar no caixão porque ele ficaria impuro. Mas Jesus não é homem, queridos. Não é simplesmente um homem. E muitas vezes nós esperamos algo do homem, né? O homem, ele não pode fazer nada para nós. Claro que Jesus, ele pode tocar no coração de pessoas para te abençoar. Mas às vezes nós ficamos esperando muito do homem, que ele vai fazer, que ele vai transformar. Não, queridos, quem transforma é Deus, quem muda é Deus. Quem abre portas e fecha as portas são o Senhor, é Deus. Então você precisa entender que a promessa sobre a sua vida é uma promessa espiritual, uma promessa de Deus para a sua vida. Então se agarre nas promessas do Senhor. Não fique somente esperando, né? O homem vai fazer, o homem vai me ajudar. Não. Faça acontecer, provoque o milagre, comece a provocar o milagre na sua vida. E
O texto diz que Jesus, ele ressuscita aquele jovem. Queridos, Jesus no dia de hoje está ressuscitando sonhos, projetos que ficaram engavetados. Jesus no dia de hoje, ele está tocando na sua vida e aquilo que estava morto, ele está trazendo à vida novamente. Isso chama-se restituição. Jesus, ele está restituindo aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido. E o Senhor, ele está te devolvendo de uma forma muito melhor ainda no dia de hoje. E da mesma forma que ele agiu com aquele jovem, querido, Jesus está agindo com você. Então, se você foi roubado, né? Se você perdeu algo que era muito importante, se alguém destruiu algo que você tanto gostava, eu creio que Jesus no dia de hoje está restituindo. Ele está tocando na sua vida, ele está tocando na sua história e ele está derramando sobre você a bênção. Queridos, Jesus leva aquele povo à loucura, porque quando aquele povo começa a ver o que Jesus estava fazendo um morto ressuscitar, queridos, aquele povo vai à loucura e começa a adorar, a clamar, a dizer como Deus era maravilhoso. E, queridos, as pessoas vão ver o que Deus está fazendo na sua vida e eles não vão entender nada, mas eles vão saber que é Deus, que é Jesus que está mudando a sua história, que é Jesus que está te tirando desse cativeiro, que é Jesus que está te transformando. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão espalhar a notícia, vão falar para todo mundo: ah, Jesus transformou a vida daquela pessoa, Jesus mudou a vida daquela pessoa. Talvez você que está nos ouvindo, né? Você está pensando: ah, isso é uma história. Queridos, não, isso é milagre, isso é poder de Deus. E eu quero te desafiar no dia de hoje, você provocar um milagre na sua vida. Eu te desafio no dia de hoje a você ter esse encontro com Jesus, não somente esbarrar em Jesus, mas ter um encontro que vai trazer um impacto na sua vida. Então, saia da sua comodidade, busca Jesus de todo o seu coração, porque eu creio que o Jesus vai mudar e já mudou a sua história. Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento, ó Deus, apresentar a Ti a cada pessoa que tem nos assistido, que tem acompanhado o programa Pão da Vida, que tem compartilhado esse programa. Eu quero clamar a Ti, Deus, que só venha, Deus, no dia de hoje, Deus, com Teu sobrenatural. Que só venha, Jesus, fazer como o Senhor fez na vida daquela viúva, tocar e o milagre acontecer. Então você que está enfermo, Jesus está te tocando agora nesse momento. Você que estava, desorientado, Jesus está te dando uma direção. Você que estava, sem saber qual é a saída, como restaurar sua família, Jesus está restaurando a sua família no dia de hoje. Toma posse da sua vitória, porque o Senhor vai fazer milagres. É tempo de milagres. Provoca o milagre, comece a profetizar sobre a sua vida, porque você vai ver a bênção de Deus. Queridos, nós estamos encerrando o programa de hoje. Peço mais uma vez que você compartilhe essa mensagem e que Deus possa derramar sobre a sua vida toda a sorte de bênção. Que nós possamos estarmos juntos no próximo programa. Um grande abraço, Deus abençoe e que o Senhor ele possa reinar sobre a sua vida. Até o próximo programa. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.